Boa noite. Boa noite a todos. Seja bem-vindo à FEMEL. Vamos iniciar a nossa palestra de hoje, que será ministrada pelo palestrante Eduardo, do nosso lar. Agradeço imensamente a você, Eduardo, por doar um pouquinho do seu tempo para a fraternidade. Agradeço também a presença de todos. E vamos iniciar, então, com uma leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e a Vida, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco. Trabalho. E Jesus lhe respondeu: meu Pai, abra até agora e eu trabalho também. João capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhe foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores de campo preferiram a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero, de tarefa, mas de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça, do inconsciente, é o desejo ingênuo de conservar o que é inútil, o ruinoso, das quedas do pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte, do erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida, para que saibamos honrar nosso esforço. Referiu-se o Pai, porque não cessa de servir a sua obra eterna de amor e de sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecíveis dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de Jesus está trabalhando, começando ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Meus queridos irmãos e irmãs, vamos então para a prece, que será feita pela nossa irmã Maria de Lourdes. Boa noite a todos. Obrigada, Jesus. Obrigada a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui novamente, te agradecendo todos os minutos da nossa existência. E te pedimos, Senhor, que nesse momento possamos conectar com a palestra de hoje, para que saímos daqui com otimismo, coragem e perseverança, para que na luta de amanhã possamos ter uma bagagem melhor a cada minuto e a cada dia. Assim sendo, Jesus, nós te agradecemos de todo o nosso coração e te pedimos: fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Vamos passar agora a palavra para o Eduardo. Chamou, gente, tá bom?
Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que nós recebemos sempre o convite da FEMEL para que possamos estar aqui reunidos em nome de Jesus e que nós possamos sempre promover o estudo do seu Evangelho, para que possamos nos iluminar, para que possamos continuar a nos depurar, a nos lapidar nessa nossa trajetória. O tema que nos traz hoje aqui é Lei do Progresso, e um tema muito oportuno, um tema muito atual e muito necessário em face dos momentos atuais que vivemos, para que nós possamos então refletir acerca daquilo que nos traz a parte terceira, né, do Livro dos Espíritos, quando Kardec nos apresenta então as leis morais e nos diz que a lei do progresso, e com a lei do progresso buscamos nós todos o progresso moral e o progresso intelectual. O espírito caminha nesse processo de evolução. Muito bem. E para que nós possamos traçar uma linha cronológica para buscar o bom entendimento do progresso intelectual e do progresso moral, nós vamos retornar ao início dos tempos. E é importante nós voltarmos à criação. Imaginemos todos nós a Terra, como sabemos, 4,5, 4,6 bilhões de anos. Esse processo de formação todo que ela leva para que possamos chegar até o momento atual. Muito bem. Jesus, o próprio arquiteto, governador do nosso planeta, aquele encarregado de nos colocar em progresso. Se nós fizermos uma rápida análise da tarefa que ele recebe como incumbência de estruturar então o nosso planeta, que hoje chega perto de 4,5, 4,6 bilhões de anos, qual seria a idade desse espírito? Pararam para refletir se essa tarefa, e quando ele a recebe, em que condições já estava de perfeição este espírito para o enfrentamento de tal tarefa? Então o tempo para nós é um sopro, e essa relatividade para nós é muito distante. E imaginar 4 bilhões de anos para nós, a gente fala, mas alcança muito pouco. A Terra leva todos esses bilhares de anos para que possa atingir a condição de mundo primitivo e de receber as primeiras impressões de vida. Então ela passa quase todo este tempo em formação. Percebe? O tempo de preparação de uma determinada morada, para que possa abrigar espíritos em trajetória de progresso, em trajetória de evolução. Percebem todos a grandeza de tudo? E o tamanho da nossa pequenez, inseridos nessa estrutura? O universo com toda a sua grandeza? O entendimento das muitas moradas, para que a criação possa ser abrigada o tempo todo? Então, quando nós temos a estruturação e a formação geológica do nosso planeta, é preciso entender que a criação divina, ou seja, todos nós, quando criados simples e ignorantes, precisamos remontar na história as formas mais primitivas. Deus não nos cria com este formato. Este é um formato adquirido fruto do processo evolutivo.
Então, nesse momento, eu faço uma pausa para perguntar àquele que está na plateia, que vem à casa espírita pela primeira vez, erga o braço para a gente poder identificar. Que maravilha, sejam bem-vindos. Tá? Alguém que era espírita, mas vem a esta casa pela primeira vez? Então nós trataremos de uma linguagem que possa facilitar o entendimento de vocês que vêm pela primeira vez. A criação divina remonta que nós, criados, simples e ignorantes, sem privilégio, então aí se aplica uma das leis universais, a justiça divina, que nos cria todos simples e ignorantes, para que possamos percorrer a trajetória de progresso e evolução, e evoluir pela trajetória intelectual e moral, para que possamos atingir a perfeição. Ascendemos, vamos rumo a Deus, a sua perfeição. E para que nós possamos atingir esse grau que hoje nós já atingimos, precisamos nós anteriormente ter passado pelos 3 reinos: o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. E a necessidade que tínhamos, criados simples e ignorantes, para que nós pudéssemos experimentar as sensações, para que aquele princípio de vida fosse adquirindo pela passagem dos reinos inteligência, pela impressão das sensações. Então não éramos dotados ainda de sentimento ou de emoção, de inteligência, que nos permite diferenciar do reino animal pelo raciocínio lógico e contínuo, para o pleno exercício do livre-arbítrio. Então a passagem e as diversas passagens pelos reinos vão nos gravando as impressões. E à medida em que vamos ascendendo, passamos pelo reino mineral, chegamos ao reino vegetal, as impressões vão ficando mais latentes. O princípio de vida não só mais é um princípio de vida, como passa a se transformar em um princípio inteligente. É mais visível a vida e o ciclo brotando no reino vegetal. Percebam vocês? As sementes que são lançadas germinam, crescem, né? Árvores, arbustos, elas não dão frutos, flores, a madeira, enfim, tudo aquilo. Então, quando nós fazemos uma leitura atenta, perceberemos todos que no universo há 2 estruturas que o regem com uma perfeição incrível. Tudo no universo tem um ciclo. Tudo, absolutamente tudo, tem o seu ciclo. E tudo tem uma absoluta ordem, extremamente organizada. Observemos a natureza e o ciclo de tudo. Tudo nasce, cresce, se desenvolve, morre, nasce de novo, cresce de novo, se desenvolve e morre de novo. O processo de reencarnação se torna, então, por esta ótica muito simples e muito lógico, a renovação da vida que dá lugar à renovação e que progride. A estrutura pedagógica, então, que Jesus nos reserva para progredirmos e para evoluirmos, precisa passar por essa revista antes de entrarmos propriamente no processo de evolução intelectual e moral, que é a origem das coisas e como o ciclo e a ordem nos traz até aqui.
Porque quando nós esquecemos essa estrutura, a impressão que dá é que acabamos de ser criados com essa estrutura, com essa conformação, com essa bagagem acumulada. Então, quando Jesus, e nós já vamos chegar, mas reencarna, muita calma. Há quantos bilhões de anos esse espírito está em evolução e trabalhando incessantemente para que nós levantemos qualquer tipo de questionamento quanto da sua passagem entre nós, percebe? E levantamos falsas dúvidas, meu Deus, muita calma. Nesse sentido, então, nós damos um salto em evolução para chegarmos ao mundo primitivo. Datado de quanto tempo atrás? A gente tem ideia? Quando a gente fala para os nossos queridos que estão chegando agora, a escala de evolução dos mundos, do ponto de vista do esclarecimento espiritual. O mundo primitivo, aquele que nós deixamos há pouquinho tempo atrás. Mundo de provas e expiações, aquele que nós estamos agora deixando para trás. E indo para o terceiro grau na escala evolutiva, que é o mundo de regeneração. Mas quando nós remontamos a história de 4,6 bilhões de anos, em termos da espécie humana, que é o quarto reino, o reino hominal, nós estamos falando de quantos anos? 1000 anos? Quantos milhares? Quantos milhões de anos atrás? Alguém arrisca? As primeiras chamadas civilizações, aquela criatura que nós chamamos de hominídeo, aquele que sai do estado primata e começa a ganhar uma conformação. Nós estamos trazendo 80 mil anos para cá, mais ou menos. É que nós nos configuramos homens já parecidos com esse aspecto. 80 mil anos e em evolução. Vagávamos pelo planeta como animais, nômades. Íamos em busca de caça, de comida. A comida é que nos movimentava. Não tínhamos qualquer espécie de fixação. Os mortos eram deixados onde morriam, como os animais, para que ali pudessem se decompor ou fossem devorados pela cadeia alimentar. 80 mil anos em 4,6 bilhões de anos é nada. E essa criatura que aqui ocupa, começa então uma estrutura onde o princípio vital já ficou. O princípio inteligente se forma. Mas ainda não tínhamos condições estruturais, biológicas, fisiológicas, para receber um espírito já em formato primitivo, que conseguisse raciocinar continuamente. Então, parte das leis morais, a lei de conservação, a lei de reprodução, é que se faziam presentes. Nós vagávamos, procriávamos, nos alimentávamos e matávamos para comer ou para nos proteger. E assim ocupamos este nosso planeta por muito tempo. No início da civilização. O processo evolutivo segue. E nessa estrutura, nós podemos trazer então a chegada de quem? Para a chamada colonização. Para a estruturação da civilização do nosso planeta. E nesse aspecto, nós trazemos o exemplo daqueles que passavam exatamente pelo momento em que nós passamos hoje. Os nossos irmãos trazidos de Capela.
da constelação do Cocheiro. Pertinho, 42 mil anos-luz daqui. Dá para ver de telescópio. Numa reunião de Cristos, imaginem vocês como seria uma reunião de Cristos. Porque muitos existem como governadores das diversas moradas. E os nossos irmãos de capela, altamente evoluídos intelectualmente, tecnologicamente, mas moralmente muito aquém, igualzinho a nós. Principalmente tomados pelo egoísmo e pelo orgulho. As chagas anunciadas nas obras de Kardec como sendo das maiores que nós ainda trazemos. Entendem a nossa herança de onde vem? E por que foram exilados? Porque o planeta ascendia à condição de mundo de regeneração. Uma pequena fração daqueles todos que habitavam não mais tinham condições morais de permanecer lá, por conta da falta de sintonia que tinham. Fruto da misericórdia divina, foram conduzidos a outra morada. O nosso Cristo os recebe de braços abertos, para que aqui pudessem continuar a sua trajetória. Para aqueles que ainda possam ter alguma dificuldade, o nosso planeta Terra como escola. Nós aqui encarnamos, reencarnamos, encarnamos, reencarnamos diversas vezes. Insistimos muitas reencarnações nos mesmos erros. Repetimos de ano, tá? E Deus, na sua bondade infinita, permite que possamos repetir quantos anos for preciso para que nós possamos evoluir. Mas acontece que agora, essa escola chamada Terra, que para nós um pouquinho mais antigos, tinha o ginásio e tinha o colegial. Fundamental 2 e ensino médio. E a gente está repetindo a 8ª série faz um tempão. Não há problema, meus filhos, está tudo tranquilo. É que agora aqui não vai ter mais 8ª série. Só ensino médio. Nós precisamos reconduzi-los para outra escola. Mas vocês chegaram lá adiantados demais, porque estão repetindo a 8ª série. Então terão tarefas de ajudar no avanço daqueles alunos que estão lá um pouco mais atrasados. Vamos usar lá todos os talentos. Assim os exilados de capela. A 8ª série lá já acabou faz tempo. E eles vieram para nos ajudar. O povo do Egito, o povo da China, os hindus, os árias, 7 povos, as raças adâmicas. Que legal, que descoberta, né? História figurada de Adão e Eva. Os povos que chegaram para colonizar e trouxeram toda a sua tecnologia em bagagem, amparados pela misericórdia de Jesus, que anuncia que jamais os deixará. E aqueles que conseguirem cumprir, terão em algum momento a condição de voltar. O povo do Egito, que some, cadê? Astecas, maias, incas, cadê esse povo que tratou de cumprir a sua tarefa? Pôde voltar. Muitos aqui permaneceram e continuam na tarefa. Percebem? Que interessante olhar a lei do progresso por esse aspecto, o da história. Mas o orgulho e o egoísmo, de uma forma assombrosa.
O povo da China entendia que eram eles, os deuses aqui, se fecharam na muralha. Entendem o que motivou a construção da muralha? E assim a gente vai evoluindo. Mas eis que chega então, para pular um pedaço, né? Senão, pedagogicamente há um momento em que o povo, e nasce no meio do povo, mais evoluído espiritualmente para a época, que são os egípcios, e os fundamentos básicos já vividos da doutrina espírita lá já estavam, porque os iniciados já entendiam da reencarnação, mas por orgulho e por egoísmo, mantinham entre os sacerdotes a informação e manipulavam. Mas nós temos dentre eles um iniciado, que remonta a mais ou menos de 4.000 anos atrás, para perto de si. Jesus precisava começar a instalar a religiosidade na terra. E aí o enviado então, Moisés, primeira das revelações, com a tarefa de implantar a religiosidade, apresentar a todos nós o Deus único, as suas leis, mas ainda precisava trazer um Deus forte, que castigava, que punia. Mas por que trazia Moisés essa figura? Por que permitia-se na época a adoração de imagens, de elementos? Este povo do Antigo Egito, que acaba de chegar, colonizados pelos espíritos de Capela e mais aqueles que já estavam, primitivos, a gente chama espíritos em estado de infância. Me recordem, pais e mães, como educamos as nossas crianças mesmo? Com ilustrações, com figuras. A estrutura cognitiva ainda não permitia que eles refletissem e entendessem e concluíssem. E isso precisava ser representado por figuras, por alegorias. E assim então se permitiu a instalação da religiosidade por meio da adoração, para que a lei de adoração pudesse se instalar e fosse sendo ressignificada ao longo do tempo. As 10 leis morais. Percebem quando a lei de adoração chega? E ele mostra um Deus forte, um Deus punitivo, um Deus que castiga, porque com espíritos primitivos e rebeldes ainda, precisavam de métodos pedagógicos para o melhor ensinamento. Passa mais um tempo, e dentro da estrutura evolutiva, no momento em que se faz necessária a vinda dele próprio para ressignificar, então nós temos Jesus, neste momento, que vem para mostrar a nós, então, não mais aquele Deus que punia e castigava, mas a figura de um Deus já era muito forte. E ele vem nos mostrar o caminho para que o salto de evolução pudesse então ser significativo. Então esses adventos nos promovem saltos gigantescos adiante, percebem? Com a chegada de Moisés, depois com a vinda de Jesus, que nos ensina as leis universais, nos apresenta Deus na sua melhor forma, as suas leis, a forma como nós chegamos até Ele,
nos ensina por meio de parábolas, para que nós possamos fazer a reflexão, o exercício. Então eu revolto lá atrás, quando aquele homem primata, em evolução fisiológica, o desenvolvimento do córtex cerebral, tem condições de receber um perispírito adequado a um corpo que pode agora então contribuir decisivamente para a evolução do espírito. E Deus nos permite o planejamento reencarnatório, mas nos permite as páginas em branco, para que nós possamos colocar em pleno uso o nosso livre-arbítrio. Aquela história de que o plantio é duvidoso, mas a colheita é certa, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, o mérito para que possamos evoluir. Nós temos certa liberdade dentro de um plano estruturado. E dentro desse critério, Jesus nos coloca e estrutura para nós o caminho mais seguro para que possamos ascender a Deus. O caminho do amor. Ninguém vai ao Pai senão por mim, que sou o caminho, a verdade, a vida, que sou o amor, traduzido numa passagem reencarnatória, com o exemplo de todas as suas mensagens, parábolas e ensinamentos, mas que para a época ainda não havia conhecimento e bagagem acumulada para o melhor entendimento, e que nós precisaríamos tratar das maiores chagas que nós trazíamos: egoísmo e orgulho. E o resto, Eduardo? Tudo se deriva desses dois: a inveja, a vaidade, tudo vai se derivando desses dois, mas que é já uma bagagem lá de trás, percebe? É uma bagagem de 5.000 anos já, perto de 10, com a chegada dos exilados de Capela no orbe terrestre, se preparando para começar a reencarnar. É possível que nós então percebamos que as leis são universais? Nós estamos falando de um planeta, de uma morada de 42.000 anos-luz daqui, que não é perto, e que vivem o mesmo momento evolutivo lá atrás, e que sofrem das mesmas chagas que nós. Quer dizer que a lei de amor daqui é igual a de lá? O que você acha? Que o Deus de lá é o mesmo daqui? As leis universais, as que nos foram apresentadas. Senão, Deus não seria justo, porque no processo de criação e evolução estaria privilegiando alguém, se as suas leis não fossem iguais para todos. Isso é consolo. Agora, será que quando eu desencarnar eu vou sofrer muito? Mas aí é com você, não é com ele. É conforme o seu merecimento. As dimensões são outras. A matéria pura e rígida, o aglomerado de átomos, aqueles que nós já fomos no início da criação, lembra? Não lembra? Nem eu. Mas fomos, porque a espiritualidade nos revela isso. Não foi Kardec que falou. Kardec estruturou a informação, vida dos espíritos para nós. Significa que nós recebemos elementos da natureza, elementos universais de toda a ordem. Lembra da criação?
daquela bola incandescente? Lembra do bombardeio de meteoros, meteoristas? Eles carregam as mensagens de vida, as formas de vida de planetas que morreram. Porque antes de morrer, o que eles fazem? Sua grande maioria explodem e lançam, e as mensagens de vida vão atingindo os que estão em formação. O ciclo, a ordem, o processo. Remontamos a vida de Jesus, espíritos em estado de infância. Moisés apresenta Deus e traz a religiosidade. Jesus nos traz a importância moral da forma de viver, deixando de lado o egoísmo, o orgulho, a vaidade para trás, vivendo uma vida de amor e de caridade, apresentando as leis divinas, apresentando Deus como bom, justo, misericordioso, nos ensinando a melhor forma, o melhor artifício para que nós possamos nos comunicar com Ele, que é pela oração. E quando nos colocamos em oração, toda a interferência sai. Por isso, da concentração, da melhoria da sintonia ou da faixa vibratória. A gente tem dificuldade de mudar de faixa vibratória, a gente melhora a sintonia, a gente limpa, a gente tira as interferências para nos colocarmos em diálogo. Saibamos pedir, saibamos agradecer, para que possamos aprimorar os dois elementos, intelectual e moral. Quanto nós temos nos dedicado ao estudo para o aprimoramento intelectual? Porque a gente se educar por influencer que está na internet é pouco seguro. Muito pouco seguro. As receitas prontas, aquilo tudo que a gente quer buscar hoje e trazer como uma solução instantânea. Para emagrecer, para rejuvenescer, para estudar, a gente quer tudo no estalar de dedos, sem que haja sacrifício, a resignação, a resiliência. Percebe? E aí, então, nesse sentido, nós vamos pulando etapas. Nós esquecemos e vivemos 2 anos de extrema dificuldade e agora as coisas estão melhorando um pouco. Podíamos ter estreitado as relações com o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, nosso protetor, o nome que quiserem dar, aquela criatura que foi designada em espírito para estar ao seu lado nessa encarnação, lhe acompanhando. Mas eu não tenho, Eduardo. Engano seu. Todos nós temos alguém designado para nos acompanhar em toda a nossa existência neste planeta. E pedir a Ele que o ampare, que o ajude, que o proteja, que o intua. Ele não vai agir por você. Ele não vai fazer por você. Mas Ele vai te inspirar. Ele vai dar as dicas. Esteja aberto. Seja humilde o suficiente para estabelecer a relação. Agradeça a Ele a todo tempo. Ainda dá tempo. Dentro da cronologia, para a gente voltar então à lei do progresso, Jesus anuncia que enviará o Consolador prometido à época apropriada.
porque não tínhamos condições ainda de todo o entendimento daquilo que ele precisava nos mostrar ou nos esclarecer. E aí, mas vocês são muito petulantes, né? Vocês espíritas, né? Quem falou para você que o espiritismo é o consolador prometido? Sendo que tantas religiões esperam a volta dele próprio. Porque a própria mensagem que traz o espiritismo, que é a mensagem dos espíritos, e é preciso a gente traçar aqui mais um paralelo que remonta à história. E quando a gente tem extrema dificuldade de entender os fenômenos mediúnicos que sempre existiram, desde sempre, desde a criação. O povo egípcio já dominava muito bem. Mas o que nós tivemos com Moisés, se não fenômeno mediúnico? Para o recebimento das leis, das tábuas, dos 10 mandamentos. E vou mais. Se não pelos fenômenos mediúnicos, que é o canal possível para que nós possamos receber as informações da espiritualidade, nós não teríamos percorrido metade do caminho. Jesus se fazia valer dos fenômenos mediúnicos o tempo todo. As mais de 400 obras do nosso querido Chico Xavier e as mais de 300 de Divaldo, se não pelos fenômenos mediúnicos e de tantos outros espíritos, enfim, aqueles que faziam as curas. Então é pelos fenômenos mediúnicos que nós estabelecemos o processo de comunicação com o mundo dos espíritos e que nos traz revelações tão importantes e consoladoras. A estruturação das obras que Kardec nos traz, mensagem dos espíritos, orquestrada se não por ele, e quando lá encontrarem espírito da verdade ou espírito de verdade, é o próprio Jesus que assina. Quando encontrarem na obra um anjo protetor, é Joana de Ângeles que assina. E as revelações que nos traz as obras de Kardec, a maneira como ela elenca os fenômenos mediúnicos e as práticas mediúnicas, nos permite entendimento do que é Deus e não de quem é Deus, da imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos habitados, da pluralidade das existências, logo o processo reencarnatório, percebe? Porque essas são as dúvidas de toda a humanidade desde sempre. De onde é que nós viemos? Por que é que nós estamos? Porque nos parece ser esta a única forma de vida do universo? Para onde nós vamos depois que morremos? E a igreja, quando eu digo a igreja, é o instituto que deturpa a estruturação da própria Bíblia, quando reúne os evangelhos todos e escolhe deixar alguns de fora, com interesses próprios, aí já há a corrupção da obra. Mas que era necessária que fosse feito desta maneira, para que o esclarecimento à luz da verdade viesse pelo Espiritismo, tantos anos depois. Consolador. E Kardec maravilhoso, porque é cético
O que quer dizer isso? Não acreditava nos fenômenos quando começaram a acontecer. Logo, o professor Hipólito Léon Derizard resolve aplicar métodos científicos para o entendimento. Ele vai estudar, ele vai aplicar o intelecto dentro de uma metodologia e um processo científico para a averiguação de tudo aquilo que acontecia ao redor do mundo. E por que nós podemos acreditar verdadeiramente no Espiritismo? Por conta da sua estrutura, do seu método, da universalidade. Como as questões foram elaboradas, é mais ou menos assim. Kardec elaborava as questões e espalhava para milhares de casas. Quando eu digo milhares e milhares de casas espíritas, ou a configuração que tinha na época, arrebanhava tudo de volta. O que é Deus? Ele mandava aqui para a FEMEL, ele mandava para o Nosso Lar, ele mandava para o CEAM, ele mandava para o Vinha de Luz, mandava para o Allan Kardec, sem que ninguém soubesse, e arrebanhava tudo de volta. E aí a lei, o que é Deus? A causa primária de todas as coisas. O outro, a causa primeira de todas as coisas. Soberanamente bom, justo, misericordioso, onipotente, onipresente, onisciente. E a resposta se repete aqui, se repete lá, com pequenas diferenças. Ele arrebanha a metodologia da universalidade. Como pode tantas respostas em tantos lugares ser a mesma, sem que ninguém soubesse? Assim as obras. Médiuns, jovens, mocinhas, 16, 17, 14 anos, puras, sem nenhum tipo de contaminação. E nos traz a mensagem dos Espíritos. Mas isso só não basta, Eduardo. Espíritos mandavam as mensagens e assinavam. Ele mandava fazer verificação grafoscópica. Analise essa assinatura que veio nessa mensagem, porque lá diz que é o Eduardo Ferreira, e eu quero saber se é dele. Essa assinatura é do senhor Eduardo Ferreira, mas ele não havia informado que ele já tinha morrido, desencarnado. Essa é a assinatura, percebe? Método científico para garantir a autenticidade. E ele entende. E quando nós estudamos o Espiritismo pela parte científica primeiro, nos possibilita a reflexão, a luz. Então a doutrina espírita logo não é dogmática. Acompanha a evolução dos tempos, aplica-se, discute-se e evolui junto. E não fica preso a tal da palavra como a gente ouve. Algo escrito há 2000 anos e que não se consegue mudar nem. E aí nós enxergamos que lá nós podemos estudar e nos inundar de conhecimento. Nós podemos refletir segundo o nosso livre-arbítrio e reconduzir a nossa trajetória. E que essa reflexão nos liga a Deus, que é a parte religiosa do Espiritismo. Ciência, filosofia, religião. Cabeça, coração, mãos. Pensar, sentir, agir. Essa é a formação do ser integral que trazia Pestalozzi, que era da escola. Mas o mais sensacional é quando o Espiritismo nos liberta. Quando o consolo é tamanho, em que eu entendo o desencarne da minha mãe, e sou grato a Deus pela trajetória dela, e fico feliz porque ela cumpriu. Não consigo ainda, Eduardo. Ainda não dá. Mas eu entendo e sofro
mas não me desespero. O consolo e a libertação. Se nós olharmos o tema da nossa Conferência Estadual Espírita agora, que aconteceu semana passada, esperanças e consolações. Então, por que o desespero? Ou por que a falta de entendimento em tempos de pandemia? Fomos chamados ao trabalho. Lembra da música? Vamos a Ele, vamos agora. Porque vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Os espíritas que não entenderam essa mensagem ainda, acordem, a tarefa é nossa. O que Jesus espera de nós? Que nós terminemos a obra, irmanados e fraternos. E a lei do progresso atinge todos nós, independentemente da vontade ou da força contrária que fazemos. Apesar de nós, tudo evolui e continua progredindo. Nós podemos ajudar, acelerar e usufruir do progresso, porque este é o caminho do amor. Mas lembra que eu falei que Jesus nos apresenta dois caminhos? Me ajuda a lembrar do segundo? Um é o caminho do amor, o outro é o caminho de dor. E a dificuldade que nós temos em entender o caminho de dor, o sofrimento, porque nos parece um castigo de Deus, mas Ele não era soberanamente bom, justo e misericordioso e Ele me castiga? Não, porque o processo de dor é pedagógico. Para que eu possa treinar a resiliência, a resignação, que eu não sei o que é, mas eu falo, né? Porque é bonito? Não. Resiliência é a nossa capacidade de envergar e não quebrar, diante da dor, diante do sofrimento. Nós, daquele que está do nosso lado, daquele que está sofrendo em Petrópolis, ou daquele que está lá na guerra do outro lado do mundo. E resignação, envergar, não quebrar e sorrir, aceitar e ir adiante, apesar de. Uma obra de Leon Denis, praticamente contemporâneo de Kardec, o problema do ser, do destino e da dor, de onde viemos, onde estamos, por que estamos, para onde vamos. Como poderíamos nós querer uma outra coisa senão dor e sofrimento no mundo de provas e expiações que nós vivemos? Plantamos orgulho, vaidade e egoísmo a todo tempo. Eu não. Eu caso para que minha esposa me faça feliz. Encontrei a mulher da minha vida, ela me fará feliz. A maior lição de egoísmo eu nem percebo. Eu não me caso para fazê-la feliz, é para que ela me faça, e ai dela se não fizer. É quase involuntário o nosso comportamento egoístico. Tudo à nossa maneira, sob meu ponto de vista, e ai se sou contrariado, incluo tudo isso que eu falo, o que não é fácil. Mas no mundo de provas e expiações, a felicidade ainda não é deste mundo, e não tem como ser. Mas Jesus nos disse há 2000 anos atrás que a felicidade não é deste mundo, não está nas coisas materiais, está no bem que fazemos, para que possamos usufruir como recompensa daquilo. A lei do progresso sob uma outra ótica, percebem? Que é mais abrangente, nos coloca
um pouco fora só da nossa conduta, para perceber o que nos cerca. Ok? Percebem por que o Espiritismo é o Consolador prometido? Não é o Espiritismo a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Tudo se converge para o pensamento iniciado pelo Espiritismo. A filosofia dessa doutrina maravilhosa. Nós conseguimos discutir muito mais as religiões e encontrar pontos comuns. Mas a mensagem que a gente quer deixar para todos nós, consoladora, é que o progresso nós é que fazemos. Privilegiados que somos, porque temos a doutrina espírita em nosso caminho. E que viver da forma evangélica como Jesus nos ensinou, como sendo o único caminho, se torna imperioso para todos nós, não obrigatório, porque temos o livre-arbítrio. Mas chegaremos pelos dois caminhos. Uns mais adiante, outros menos, mas chegaremos todos. Então, quando tomamos a doutrina espírita como nosso evangelho, e entendemos o recado de Jesus quando ele diz: ide e evangelizai todas as gentes, é não só a nossa fala, mas a nossa conduta do dia a dia. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. E quando nós observamos até os pastores com o seu discurso, eu queria entender por que gritam tanto. E Jesus, com a sua mansuetude peculiar, nos toca o coração até hoje. Tratemos todos nós de tomar o nosso evangelho, redirecionar a nossa conduta, espalhar luz, espalhar o amor por onde passamos, para que possamos ser o exemplo e a fonte de inspiração para todos aqueles que vêm. E não tratemos de ajustar o mundo para os nossos, tratemos de ajustar para a nossa próxima vida. Quer inventar o fogo comigo na próxima, no outro? Eu estou tentando ser merecedor de talvez estar aqui, porque adoro. Apesar de tudo, adoro. Não sei se eu gostaria de ir para um outro inventar o fogo, né? Ficar sem internet, sem o celular lá, não sei se quer, não sei se estou preparado para perder. Mas para que a gente possa fazer bom uso dos bens materiais que são colocados à nossa disposição para a evolução e aprimoramento intelectual, para que a gente possa utilizar disso para o nosso adiantamento moral. Então, sobre lei do progresso, eu peço desculpas que me estendi um pouquinho, mas esta ótica ela é muito reconfortante. Sabe, quando a gente olha para trás e quando a gente fala de eternidade ou de infinito, parece que sempre é necessário que a gente ache um ponto de partida, né? Quando a gente diz que Deus, né, é eterno. Mas quando foi que começou? O infinito é para frente, mas ele é para trás também, sempre. E a nossa parte intelectual não alcança tudo para entender. E aí é onde basta é que começa a nossa fé. Eu não consigo entender tudo, mas eu acredito. Tá? Acreditemos em Deus, acreditemos na força do Evangelho de Jesus, acreditemos e estudemos todos nós o Espiritismo. Há muita gente lá fora, sedenta de luz, sedenta de consolo. E é preciso que a gente faça um discurso seguro para ajudar a conduzir e reconduzir os nossos irmãos que estão desesperançosos, todos aqueles que têm sofrido como nós, mas não conseguem se encher de esperança,
porque não consegue ter entendimento de tudo que está acontecendo. O processo de transição planetária toma formas aceleradas. Haroldo Dutra nos alerta que poderemos escrever um planeta de regeneração com letra maiúscula, talvez aqui nos 1000 anos. Tratemos de ordenar o nosso futuro. Um beijo para vocês. Agradeço você, irmão Eduardo, por essas lindas palavras esclarecedoras. Uma aula de história, uma aula de espiritismo. Eu acredito que todo mundo evoluiu um pouquinho aqui. Pelo menos eu evoluí um pouquinho, aprendi bastante. Obrigado, Pai. Agora vamos para o passe coletivo. Vamos nos concentrar, pedir a Deus para que possamos ser merecedor dessa energia que possa aliviar nossas dores, que nossos pensamentos sejam sempre de paz, de amor e de compreensão. Que Jesus possa nos confortar a todo momento, que possamos buscar, através do amor, do entendimento, a nossa evolução. Pai, nos auxilia para que possamos errar menos, Senhor. Pai, nos orienta para que possamos nos evoluir um pouquinho. Pai, nos abençoa a todo momento. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Agora eu gostaria de chamar nosso irmão Pedro fazer a prece final. Pai Celestial, querido Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos por esse dia que está findando e pedimos ao Senhor que olhe para todos os nossos irmãos que estão em guerra, aqueles que desencarnaram, que estão ainda encarnados, mas passando por essa situação difícil, pelos nossos irmãos que foram vítimas dessa catástrofe que houve nas cidades do Brasil, Petrópolis e outras. Esse irmão também ontem foi vítima de um incêndio aqui na nossa cidade. E aqueles que estão nos hospitais, também vítimas desse incêndio, que se recuperem. Enfim, meu Pai, peço ao Senhor que nos dê força e compreensão para entendermos também os nossos irmãos que estão nessa luta, nessas guerras, nessas disputas. Sabemos que não levaremos nada daqui, mas participamos disso porque nós temos o livre-arbítrio. Então disputamos todas essas coisas materiais. Somos pequenos, não entendemos, queremos sempre ter o poder, mas esse só diz respeito ao Senhor. Mas nós disputamos contigo e somos
por isso, muito fraco, e nos perdoe por isso. Queria pedir também ao Senhor que encaminhe a cada um dos presentes que aqui estão até as suas casas em segurança. Em especial, os nossos irmãos que não estão daqui, que terão para uma primeira viagem, nosso irmão Merlin, nosso irmão Eduardo, e outros que estiverem aqui. E quero pedir também ao Senhor, meu Pai, que eu tenho certeza que nessa casa, como as espíritas, e aqui nós temos diversos irmãos desencarnados que vieram assistir essa palestra, que se iluminaram com as explicações do nosso irmão Eduardo, também precisam de muita luz e que nós possamos, através do Senhor, mandar para eles toda a qualidade possível, que eles se encontrem e que sejam felizes. Que a paz do Senhor seja com todos, assim seja. Um recadinho aí, nós temos a Páscoa chegando e a gente tem um trabalho aí, quem quiser fazer uma doação, porque a gente tem um programa de assistência, nós levamos cesta de alimentação e nesse período a gente também quer ajudar com as crianças com chocolate, alguma coisa. Se alguém quiser fazer essa doação, a gente agradece nesse programa. E também nós temos uma casa Marcelina, ela tem um bazar. Se alguém quiser também doar alguma coisa para o bazar ou quiser comprar, é todas quinta-feira, né? Isso. E aí é só chegar ali, tá bom? E obrigado também, Eduardo, por estar conosco aqui nessa linda palestra. Obrigado a todos, que possamos nos retornar com segurança, né? E que Deus nos abençoe e para uma próxima semana, que assim seja. Graças a Deus.